Então vamos lá, pessoal, boa noite aí para vocês, tudo bem? Eu estou devendo a correção de 2 exercícios sobre baricentro. Então, estou devendo os 2 últimos. A questão número 2, lembrando que nós já fizemos exemplos e o exercício 1. Agora vamos para o exercício 2, a matéria baricentro. Dizia assim: vocês receberam a questão que diz: em uma cidade serão instaladas 3 torres de telefonia para resolver o problema com a falha de rede e sinal para celulares. Acontece que as posições dessas torres foram planejadas de modo que o centro da cidade, conhecida como baricentro. Então ele está dizendo que o centro da cidade é o baricentro do triângulo de vértices A, B e C. Então vamos lá. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B e eu tenho um ponto C. Espera aí, eu tenho aqui 3 pontos que não estão alinhados, porque se eles estivessem alinhadinhos, eles formariam uma reta. Mas o exercício disse que esses 3 pontos, eles formam um triângulo. Então eles não estão alinhadinhos, eles não formam uma reta. Então eu tenho A, B e C, são 3 torres de celulares. Então eu tenho uma torre de celular no ponto A, uma torre no ponto B e uma torre no ponto C. O exercício diz que o centro da cidade é o baricentro. Deixa eu lembrar o que é baricentro. Eu saio do vértice lá do pontinho A e vou viajando até o ponto médio do lado oposto. É uma mediana. Saio do vértice B e vou até o ponto médio do lado oposto. É uma segunda mediana. Tá vendo os risquinhos? Eu vou fazer mais um. Eu vou sair do vértice até o ponto médio do lado oposto, meu terceiro risquinho, terceira mediana. Elas se encontram. Esse ponto de encontro aqui é o ponto que a gente chamou de ponto G, é o ponto de baricentro. Então, muita gente reclama que nunca achou o ponto G, né? Estamos trabalhando com ele aqui no cálculo. O exercício disse que já temos esse ponto. É o centro da cidade. Então, imagine aí. Ponto A é uma torre de celular. Ponto B é outra torre de celular. E o ponto C também é uma torre de celular. E o ponto G, que é o baricentro, representa o centro da cidade. Deixa eu ver nas informações aqui. Continuando. Nós temos A, B e C, que é o ponto de localização das torres. Para escolher a posição das torres, definiu-se a prefeitura como o centro do eixo, ou seja, a prefeitura da cidade vai ficar exatamente no centro, ponto 00. E o centro da cidade, o baricentro, é o ponto 1 e menos 1. Então, coloque aí, o ponto G, que é o centro da cidade, de acordo com o exercício, se localiza em 1 para X, menos 1 para Y. Aqui está escrito G, baricentro, é 1 para X, menos 1 para Y. E o exercício disse que o ponto A é 12 e menos 6. Então, vou colocar aqui, 12 e menos 6 é o ponto A, primeira torre de telefonia. E a segunda torre, que é a torre B, menos 4 e menos 10. Coloque aí, menos 4 e menos 10. Nesse ponto B, tem a segunda torre de telefonia. E a questão de vestibular pergunta:
Qual deve ser a localização do ponto C? Ele não tem a localização do ponto C, então eu vou chamar de x e y. Todo ponto é formado pelo seu x e o seu y. Não tem o ponto C. Então, pessoal, a historinha é assim. Temos uma cidade e nessa cidade haverá 3 torres de telefonia. A, B e C. São as 3 torres localizadas nos pontos A, B e C. Tem o ponto A? Tenho. Tem o ponto B? Tenho. Tem o centro da cidade, que é baricentro? Também tenho. Mas eu não tenho o ponto C. Nós vamos ter que achar o ponto C, que representa a localização da terceira torre. Todo exercício que falar baricentro, você vai escrever XG, que é X do baricentro. É o X de A, mais o X de B, mais o X de C. Lembra dessa aula? Foi a aula anterior. Soma os 3 e divida por 3. Ah, por quê? Porque agora é triângulo. Nós formamos o triângulo pelos pontos A, B e C. São 3. Então você soma as informações dos 3 e divide por 3. Queria muito que você percebesse que aqui está escrito XG. X do baricentro. Olha aí no seu caderno, olha na questão. Disse que o X do baricentro vale 1. Então eu quero que você substitua o X do baricentro por 1. Agora, XA, quero que você pegue o exercício lá no pontinho A, o seu X vale 12. X do ponto A vale 12. Ah, é só substituir. Aqui está escrito XB. X do ponto B, deixa eu ver quanto que vale. Menos 4 é o X do ponto B. Mais o X do ponto C. Ah, eu não sei. É justamente o que o exercício está pedindo. X do ponto C. Então, eu vou escrever apenas X, tá bom? Sobre 3. Agora, vamos fazer a continha 12 menos 4, 8. Só isso que eu quero que você faça agora, tá bom? 12 menos 4, 8. O resto eu repito. 1 é igual a 12 menos 4, 8. Mais x do ponto C não temos. Vou chamar de x mesmo. Sobre 3. Ah, espera aí, a aula passada eu falei para vocês assim, ó, não há denominador, o denominador é 1. Quando não há, o númerozinho de baixo vale 1. Sempre que você tiver um sinal de igual separando duas frações, você multiplica cruzado. Muita gente tem dúvida, qual é a hora de multiplicar cruzado? É quando você tem um sinal de igual separando duas frações. Então, multiplique cruzado aí para mim, ó. 8 mais x vezes 1 é o próprio 8 mais x. É igual. Agora, você multiplica cruzado 3 vezes 1. 1 vezes 3 dá 3. Para terminar o valor do x, quero que você escreva que o valor do x será 3. Você está vendo esse 8? Ele está somando, não está? Vai para o segundo membro, operação inversa, diminuindo. Muda de um lado para o outro, troca o sinal. Operação inversa. Positivo se tornará negativo. Então, o x do ponto C será 3 menos 8. Significa que você me deve 8. Deve 8. Paga 3 agora. Vai ficar devendo 5. Achamos o x do ponto C, que é menos 5. Ó. Achamos no lugar de x. Vou colocar o menos 5 logo.
Só que falta achar o y. Corrija, por favor, o valor do x, para eu apagar o quadro e você fazer o valor do y, tá bom? Corrija. Então, vamos lá, vocês fizeram aí a correção. Vamos para o y do ponto C agora. Não esqueça que o ponto C precisa do seu x, que já achamos, e do seu y. Então, você vai escrever agora YG. Y do baricentro será o Y do ponto A, mais o Y do ponto B, mais o Y do ponto C. Soma os 3 e divida por 3, já que o triângulo tem 3 pontos, não é? Agora, aqui está escrito YG. Então, você vai lá para o ponto do baricentro e procure o seu Y. Achei. Lá no ponto G, que é o ponto do baricentro, seu Y vale menos 1. É igual. Aqui está escrito YA. Dá uma olhadinha que não tem segredo. Você vai lá no ponto A e pega o seu Y. Vale menos 6. Beleza? Mas o YB, deixa eu procurar o ponto B, o seu Y. Olha aqui, menos 10 é o Y do ponto B. Menos 10. Mais o Y do ponto C, eu não tenho. Vou chamá-lo de Y mesmo. Soma os 3 e divida por 3. Vamos achar Y do ponto C. Então, eu repito, menos 1 é igual a... Perceba que aqui está escrito menos 6, menos 10. Sabe o que está escrito aqui? Está escrito que você me deve 6, mas amanhã você vai ficar me devendo 10. No total, deu uma dívida acumulada de 16, menos 16. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Mais y, estamos procurando, sobre 3. Prontinho. Agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você lembre-se que quando não há denominador, o denominador é 1, é você que tem que colocar. E um outro detalhe, sinalzinho de igual separando duas frações, multiplico cruzado. Menos 16 mais y vezes 1 é o próprio menos 16 mais y. Agora multiplique 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então eu chego a y igual a menos 3. Você está vendo esse menos 16? Menos 16, operação inversa, vai para o segundo membro, mais 16. Troca de um membro para o outro, faz a operação inversa. Menos 16 se tornará mais 16. Então, o y será igual a 16 menos 3, dará 13. Qual é a resposta que o exercício de vestibular pediu? Qual é a localização da torre C? X vale menos 5, você já corrigiu, e o Y vale 13. Então, achamos o ponto C, a localização da terceira torre. Menos 5 para X, 13 para Y. Tá ok? Resposta letra D de dado no gabarito. Corrija. Vamos para a questão número 3, que está faltando corrigir. Vou dar uma lida na questão, vocês estão com ela aí. Diz assim: o baricentro de uma área plana é o ponto no qual está localizado o centro de gravidade da área considerada. Na matemática, define-se o baricentro de uma área limitada por um triângulo
como sendo o ponto de interseção das medianas do triângulo. Vou traduzir o que está escrito nessa questão número 3 de vestibular. Está escrito o que eu já comentei com vocês na aula que vocês assistiram semana passada. Temos 3 pontos que não estão alinhadinhos, não. Por isso, eles vão formar um triângulo, A, B e C. Ligo esses 3 pontos que não estão alinhadinhos, porque se estivessem alinhadinhos, eles formariam uma reta, uma linha. E aí, essa questão de vestibular está falando para você o que eu sempre falei na matéria baricentro. Saio do vértice A, vou até o ponto médio do lado oposto. Saio do vértice B e vou até o ponto médio do lado oposto. Saio do vértice C e vou até o ponto médio do lado oposto. E aí o vestibular disse que baricentro é o ponto de interseção das 3 medianas. A mediana são esses rabisquinhos em vermelho. Ponto de interseção, quando o vestibular fala, é ponto de encontro. Memorize isso. Quando uma questão de vestibular falou interseção, ele quer dizer ponto de encontro. Então, ponto de encontro, ponto de interseção das 3 medianas, dos 3 rabisquinhos que eu fiz lá dentro, recebe o nome de baricentro. Isso a gente já sabia das aulas de sexta-feira passada, né? Aí o exercício diz assim para a gente: se o plano cartesiano, os pontos 1 e 6 e 3 e 2 são vértices de um triângulo, então 1 e 6 foi o primeiro ponto que ele me deu, eu vou chamar de ponto A, e o segundo ponto, 3 e 2, eu vou chamá-lo de B, são vértices de um triângulo, cujo baricentro é G. Ponto G, o baricentro, 5/3 e 3. Então, vou escrever aqui que G é o baricentro, 5/3 para X, 3 para Y. O que a questão de vestibular pede? Então, o terceiro vértice desse triângulo é o ponto... ele está pedindo o ponto C, o terceiro vértice. Você vai chamá-lo de x e y do jeito que nós fizemos a questão anterior. Falou em baricentro? Escreva aí. Sempre que o exercício falar em baricentro, você vai escrever xg é igual a xg, x do baricentro, é igual a x do ponto A mais o x do ponto B mais o x do ponto C, somados e divididos por 3. Perceba, olha no quadro que ele te deu xg, o x do baricentro, olha aqui. Dessa vez é fração. Ele falou que o x do baricentro é 5/3. Então é só substituir. Veja que não tem segredo. Está escrito XA. Vai lá no ponto A e pegue o seu x. Vale 1. XB. Vá lá no ponto B e pegue o seu x. Vale 3. Mais XC que nós não temos. Vou representar pela letra X mesmo. Sobre 3. Já sei o que você vai fazer. Você vai fazer a soma 1 mais 3, 4. Só isso. Por enquanto, né? Então, eu vou repetir. 5/3 é igual, só vou somar. 1 mais 3, 4. Nada demais. Mais x do ponto C, que nós não temos. Temos que encontrar agora. Sobre 3. Multiplica cruzado. Mas eu vou te dar uma dica, um macete. Sempre que você tiver um sinal de igual separando duas frações,
Você pode multiplicar cruzado, mas agora eu vou te dar uma dica. Se você perceber que nessa igualdade de frações o denominador é igual, você pode cortar. A resposta vai sair bem mais rápido, sempre que os denominadores forem iguais. Então vai ficar 5 é igual a 4 mais x. Então 4 mais x é igual a 5. Se 5 é igual a 4 mais x, é porque 4 mais x é igual a 5. Fechando, x é igual a 5. Está vendo esse 4? Vai para o segundo membro, menos 4. Então, nós teremos 5 menos 4, 1. Corrija, achamos o x, falta achar o y. Então, vamos achar o y agora. Você já corrigiu o valor de x? Vamos para o y. É a mesma coisa. O que eu faço para o x, eu vou fazer para o y. Veja aqui a repetição. Vai fazendo junto comigo. Escreve aí YG. É o y do ponto A, mais o y do ponto B, mais o y do ponto C, somados e divididos por 3. Faça a substituição. Dá uma olhadinha como é que é tranquilo. O YG é o Y do baricentro. Olha aqui. O Y do baricentro. O YG vale 3, né? Substitua. O YA. O YA, perceba que ele vale 6. Mais o Y do ponto B. Perceba que ele vale 2. Mais o YC que nós não temos, estou procurando, sobre 3. A única coisa que eu vou fazer agora é somar 6 mais 2, 8. O resto eu vou repetir. 3 é igual a 6 mais 2, 8, mais Y sobre 3. Espera aí, não há denominador, o denominador é 1. Multiplico cruzado. 8 mais y vezes 1 é 8 mais y. Igual a, multiplico cruzado, 3 vezes 3, 9. Fecha agora, o y sozinho, 9. Está vendo o 8 que está somando? Irá ao segundo membro subtraindo, operação inversa. Então, o y será 9 menos 8, 1. Então, você vai chegar ao resultado que o ponto C será formado pelo seu x, valendo quanto? Quanto que nós encontramos para x? Fala aí para mim. O valor x que nós encontramos foi quanto nesse exercício? Olha aí no seu caderninho. Você acabou de copiar. O x deu quanto? Menos 5. E o valor do y deu 1. Prontinho. Beleza. Pessoal, antes de acabar a aula, só uma correção. O colega falou x valia menos 5, ele estava se referindo ao exercício número 2, tá bom? Mas estamos no exercício 3. Achamos o x valendo 1 e o y valendo 1. Então, o ponto C será 1 e 1. Só recapitulando, beleza? Então, 1 e 1 é a resposta.